Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais um dia, né? No segundo episódio da Shape Labcast. Eu sou o Eduardo Silva. Estou aqui com o meu parceiro, Dr. Mirair, do esporte, médico do esporte. E do aparelho digestivo. E do aparelho digestivo, exatamente. Eu estava querendo falar outra coisa, você viu que eu ia falar gastro de novo, né? Estou lendo a sua mente. Exatamente. Mas estou aqui com o meu parceiro e a gente trouxe uma pessoa muito bacana novamente nesse segundo episódio, que eu acho que está recheada, assim, de muita coisa boa. É um cara que eu gosto muito, conheço ele faz muitos anos já, e tem conhecimento amplo nessa parte aí de odontologia, que vocês vão ficar impressionados. Não só nisso, tá, gente? O cara Nós vamos escutar um pouco da história dele aí. Uma história dele é fantástica, passou também, já treinou a galera do bodybuilder também. O cara é sensacional. Então, é uma história que vale a pena, tá? Turma, Fábio Tebuches. Esse é o cara que vocês vão gostar de escutar hoje. Eu tenho certeza que vocês vão amar o que ele tem pra falar. Tem muita coisa bacana e tenho certeza que muita coisa vocês nunca ouviram falar na questão da parte dental aí, né, Miraí? Vai trazer várias novidades aí e vai contar toda a experiência como empreendedor, empresário, né? Como odontologista. Ele vai contar a história dele, que realmente é bem inspiradora. É bem inspiradora. Então, meu amigo, primeiramente, obrigado por você ter aceitado esse convite. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou. E, cara, fica à vontade, que a gente tem muito para escutar. A gente quer entender essa história tua que começou lá em Cabo Verde. Lá de Cabo Verde. Lá de Cabo Verde, cara. E foi... Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz da nossa amizade já de, 18, 20 anos, faz bastante tempo, né, Maninho? E prazer conhecer você, doutor. Prazer é todo meu, Fábio. Já vi que as nossas áreas linkam demais. Sim. E eu vou entrar numa parte que você falando da parte gástrica, vai ter muito associação. Perfeito. Eu quero trazer aqui para a galera hoje temas que são atuais, problemas atuais que não estão sendo divulgados, para que as próximas gerações não venham colher os problemas que a gente está vendo agora na clínica, né? Que também assusta bastante, tanto que até o Ministério da Saúde publicou uma norma esse ano explicando uma nova doença bucal que acomete a cada 5 pessoas, 4 tem. Caramba. Então, uma norma saiu, publicação do Ministério da Saúde. Prevalência altíssima. Então, olha o que eu vou falar para vocês hoje, hein? Prestem bem atenção aí, que eu tô curioso. Eu não faço a mínima ideia do que é. Tem muita coisa legal aí mesmo. Vou segurar pro final essa. Tá certo. Ô, Fábio, começa, né, a gente começar esse bate-papo aqui falando um pouco da tua história, quando você saiu lá de Cabo Verde, pra galera te conhecer um pouco melhor. Eu vou resumir ela aqui. Cara, eu fui criado na roça. Cara, meu pai é cafeicultor, roça total. Aí, eu queria trabalhar na roça, cara. Eu queria ser agricultor. Sim. E meu pai falou, não vai ser não, você vai embora. Então tá, vou procurar alguma coisa pra fazer. Eu tinha uns 17 anos, eu me inscrevi num curso técnico de prótese dentária aqui em Poços, à noite. Estudava em Cabo Verde à noite. Aí, acabei o 3º ano, passei num concurso do IBGE. IBGE? De supervisor, cara. Eu tinha 18 anos, virei supervisor do censo. Fiquei 15 dias no Palace Hotel fazendo curso, pra dar o curso depois pra turma. Olha pra você ver. De capacitação do IBGE. Do IBGE. Aí trabalhei um contrato de, uns 8 meses, um ano ali no IBGE, fazendo o censo da época. Mas aí acabou. Eu tinha uns 18 anos. E eu pensei assim, aqui não dá pra ficar, vou pra Poços de Caldas. Tinha uma tia minha aqui, vou morar com ela e vou aprender a prótese dentária, que é fazer o dente. Uhum. Isso é muito legal, porque estava no começo da minha carreira, né? E no final não, né? E na atualidade hoje, ela faz um link muito forte. Eu vim para Poços para trabalhar procurar algum lugar para trabalhar. E aí eu comecei a pesquisar onde era o melhor lugar. Aí eu cheguei no lugar, deve ser aqui. Eu quero trabalhar aqui com vocês, né? Aí eles falaram, não, a gente não tá precisando. Mas não precisa pagar, eu falei pra eles. Aí, então pode trabalhar, né? Só que aí eles viram que eles precisavam. Então passou, 2 meses, eu já era contratado, né? Sim. E aí eu fui conhecer a parte odontológica, porque era uma clínica muito boa,
que os donos eram professores da Unifal, de implante. Sim. E eu comecei a ajudar no curso de implante como protético. Aí eu comecei a ter contato com o paciente. Aí que eu falei, putz, eu quero lidar com gente. O meu negócio é lidar com Ali gente. acendeu aquela chama ali de contato com o paciente, e você viu que você levava jeito pro negócio ali, você viu Cara, eu vi os dentistas ali, os caras não tinham jeito de conversar com o paciente, eu lá o protético, lá o molequinho, deixa eu arrumar mais aqui pra você, né, e eu vi, não, eu tenho que lidar com gente, né, então, mas o protético fica só no modelo ali, né, Sim. Então eu precisava ir pra clínica, aí eu iniciei a odontologia, né, mas depois que eu já tive esse contato, aí eu fiz odontologia, e aí fui para Alfenas fazer odontologia e trabalhava aqui em Poços. Nesse período, aí que vem a parte que o Maninho comentou, que é a parte do fisiculturismo. A sua história dentro do fisiculturismo. Quando eu fui para Alfenas, eu sempre gostei de academia. A gente estava conversando aqui mais cedo, eu competia no powerlift, né? Tinha bastante força, mas eu não tinha massa muscular, mas eu tinha potência ali. E eu comecei a treinar, como eu pegava muito peso na academia, os caras falavam, o que esse cara tá arrumando? Magrinho, pegando esse monte de peso, né? Aí fui criando contato com as pessoas. E um dia um cara falou assim pra mim, o dono da academia, eu tenho vontade de competir, tem um campeonato da NABA em BH, eu vejo que você entende alguma coisa, você não me prepara? Aí a minha esposa, a Jéssica, na época minha namorada, fazia Unifal e fazia nutrição. Sim. E ela era de um projeto de pesquisa do Luciano Bruno. Sabe o Luciano Bruno? Sim. Nutricionista. Famoso. Bem famoso. Sim. Ela ajudou a desenvolver o Diet Smart, que é o software de dieta. E aí eu tinha acesso ao Diet Smart. E eu falei assim... Você teve a ferramenta ali para poder... E ele muito conteúdo, eu tenho muita amizade com ele. E ele me dava muita informação, assim, cara, perfil inflamatório, essas coisas. Modulava tudo, assim. Aí eu falei, cara, vou botar isso em prática nesse cara pra ver. E na época o nível era muito mais baixo do que é hoje, né? Não compara. Absurdamente. Então, tipo assim, o cara que fazia um pouquinho, ele destacava muito, né? E aí você controlava o perfil inflamatório da alimentação, o cara desinflamava, né? Você jogava só coisa limpa, o cara... O físico respondia bem melhor. O cara não aguenta comer ovo, não aguenta mais comer ovo, mas não, você vai ter que acostumar, né? Não tem como, né, meu amigo? Cara, e começou, aí ele foi e ganhou o campeonato. Da NABA lá em BH. Da NABA em BH. No ano seguinte, aí ele foi de novo, com mais um atleta, e os dois ganharam de novo. E no terceiro ganhou de novo. Foi 3 anos seguidos. 3 anos seguidos. E aí... Nos 3 anos você preparando ele. 3 anos preparei ele. E aí nesse ano ele foi pro brasileiro também, no último ano ele foi pro brasileiro. Mas NABA era os grandão, né? Era. Os grandão mais embaçados, né? Na época era mais volume, né? Quem pegou um pouco daquela época do Mais Monsters, né? Aquela filosofia de atleta ainda, né? Dos caras com muito volume, nem importava tanto assim a definição. Os caras chegavam liso lá, né? Assim, o booking dos caras era o palco, de hoje era o palco dos caras. Aí, esse cara, ele era um cara bem influente. E começou, cara, olha o que aconteceu na época. Isso eu tô falando pra vocês há 12 anos atrás. Sim. 12, 13 anos atrás. Não tinha WhatsApp, não existia WhatsApp. Não. E o cara começou, ele tinha muitos alunos de personal e começou a espalhar isso. Olha, essa história já nem tá contando, gente. Isso aqui... A gente corta, vai. Na verdade, a gente faz um corte, né? Começou a espalhar essa história aí, porque eu fui um coach, né? Olha pra você, sem querer ser. Com o nome coach apareceu alguns anos depois que eu fui entender que era, mas eu era um coach. Precursor dos coaches. Cara, na época, tinha um cara de Los Angeles que morreu, como é que ele chamava? Coach Bueno. Coach Bueno. Sim. E na época, espalhou tanto, que eu trocava muito cliente com o Coach Bueno. Mas ninguém sabia, né, cara? Porque eu não tinha rede social, nada disso. Mas eu tinha, assim, tipo, muita consultoria na faculdade. Porque como eu parei de trabalhar na prótese, acabei arrumando uma renda. Você virou coach, o clássico coach, cara. Clássico mesmo. E tinha, assim, uma renda disso aí expressiva, sabe? Criou uma repercussão grande.
Mas era, assim, era um período, um período da minha vida que, assim, eu gostava muito, eu estava emocionado, né? Eu sempre estudei muito fisiologia, e juntou com a faculdade, que você estuda muito fisiologia, vai tudo inflamando. Você já estava no meio ali, encaixou tudo, na verdade, tudo, na época. Tinha todo mundo. E aí, nessa época, eu tinha muito contato, eu conversava muito com os médicos, assim, a gente trocava muita ideia, porque era a época do começo do anti-age, era o começo disso. Sim. Então, a gente trocava muita ideia, muita ideia. Só que aí aconteceu. Voltando para agora, voltando mais um pouco, teve essa parte que eu tive muito envolvimento com o esporte, do fisiculturismo mesmo. Só que quando eu cheguei perto de terminar a faculdade, eu falei, não, eu preciso voltar ao foco para odontologia. Sim. Aí eu comecei uma especialização um pouco antes de formar, porque eu já queria terminar logo a especialização. Aí eu especializei em doença periodontal e implante. E quando eu estava próximo de formar, eu falei, gente, eu não estou fazendo mais. Agora minha esposa, nutricionista, ela faz dieta de 6 aqui, Você mudou seu foco ali no 100%. Aí eu não tô fazendo mais, foi legal. Foi muito bacana, viu? Aprendi demais. Uma experiência muito boa, né? Assim, você lidar com um monte de gente, pessoas diferentes e tudo mais. Eu falo o seguinte, Fábio, que, cara, tudo vai corroborar, vai colaborar para sua formação no contato humano. É isso que eu ia falar agora. Ajudou demais esse contato que você teve lá atrás, pra você saber, lógico, o que você veio fazer agora. A gente lida com pessoas. E cada um é um universo diferente, né? Pessoal, você gostou daquilo, né? O teu e problema, aí isso foi te aprimorando. O teu problema, o problema que eu enfrento junto com você, ele te engrossa o casco ali, ele te ensina a lidar com aquilo, Exatamente. Né? Então, e as pessoas querem tratar com pessoas, né? Então, se você pega e é uma pessoa muito fechada no teu nicho, é uma diferença do profissional americano. Eles falam assim, o dentista americano, o dentista brasileiro é melhor que o americano. Tecnicamente, ele é melhor porque aqui a gente tem uma diversidade, uma mistura muito grande de raça, e o cara buca de um jeito, então você fica muito treinado. Sim. E a gente atende muito mais, né? A gente atende 10 vezes mais com o médico. O volume é muito alto. 10 vezes mais. Só que o que acontece? Você pega um profissional americano, o cara é dentista, ele sabe tocar um instrumento. O cara, ele entende de trocentas coisas, entende de muita coisa. Ele é uma pessoa mais completa, eu vejo. No estudo, ele não é aquela pessoa que só sabe o dente ali. Então, eu gosto muito disso. Tem uma cultura mais aberta, tem mais outros ramos. Você vai conversar, a gente vai sentar para conversar, nós vamos falar de muita coisa, né? Não vamos falar de uma bolinha só, porque a vida fica chata, né? Muito. Né? Mas onde que a gente estava? Você estava falando da formação do dentista brasileiro e do americano. E a gente estava falando do contato, né, da relação, né, médico-paciente, dentista-paciente, essa relação humana. Né, parece que o que você queria falar também é a respeito da humanização, né, desse contato todo. Isso que para mim foi o que mais me alavancou na carreira no começo foi justamente isso. Você tratar a pessoa chega para você e fala assim, me conta, como que eu posso te ajudar? Olha no olho, como que eu posso te ajudar? Às vezes, cara, você não está precisando de tratamento dentário, não. Mas não é eu que vou fazer, mas eu sei que eu posso te encaminhar para você, porque eu vi que ela está Você entende a dor do paciente ali naquele momento. Sim, você pede um exame, cara, essa menina está precisando de acompanhamento hormonal, vou mandar lá para o teu consultório. Me ajuda aqui, porque não posso fazer um implante nessa pessoa, né? Eu não posso, você repor essa vitamina D, não vai ter osseointegração, está com diabetes, né? Então, isso a gente analisar, conversar junto com a pessoa, entender o psicológico dela, o que está afligindo, porque às vezes a pessoa, quando eu estava na faculdade, eu descobri que dentista podia fazer botox. Porque na época ninguém fazia, não existia fazer botox. Aí eu descobri que podia. Aí eu peguei, o primeiro cursinho que eu fiz foi de harmonização. Nem chamava harmonização, né? Não tinha ainda. Aí, por quê? Eu pensava o seguinte, eu vou fazer o dente da pessoa, eu preciso fazer uma boca bonita. E aí eu formei, e assim, vinham as pessoas querendo lá fazer no meu consultório um preenchimento, um botox. Mas
muitas dessas pessoas eu não fazia. Eu falava, cara, a mulher tá meio deprê, achou que eu ia tirar ela da deprê com um preenchimento, com botox. Então não é minha hora. Teve um paciente meu mesmo. Não é o time pra você fazer o procedimento ali, né? Chegou um paciente que estava na minha cadeira semana passada, semana atrasada, ele chegou, sentou lá, eu falei pra cara, não vou fazer nada hoje, né? Você sabe disso, né? Ele falou, eu também acho que não. Entendeu? Vamos conversar. A gente puxou a cadeira, a gente conversou, teve a maior resenha depois. Né? E essa semana ele veio fazer a harmonização. Eu falei, essa semana eu tô bem. Mas isso, Fábio, assim, cara, é o que perdeu hoje, né? Tanto dentro da medicina, dentro da odontologia, né? Talvez por tempo, talvez por formação, né? Talvez por pressão de mercado. Esse contato clássico, né? Do cuidado com o paciente, de você ter esse feeling, né? De ler o paciente naquele momento ali. E isso parece que perdeu com o tempo, né? Assim, eu falo, cara, a minha consulta hoje, dentro da medicina do esporte, quando ela é rápida, ela é 1 hora. Não tem jeito, cara, de eu atender. Eu falei isso com a minha última paciente de hoje, eu falei, olha pra você ver, né? A nossa conversa começou de um jeito e terminou de outro totalmente. E ali você diagnostica, você já traça tratamento, né? Você já fez com conversa. Você pega o paciente e pega os exames laboratoriais, pega a bioimpedância e leio o que está acontecendo. Quando você o paciente é um quebra-cabeça. Cada partezinha dessa é uma peça que vai encaixar ali para você realmente tratar o paciente, entendeu? Então você imagina um cara que atende um convênio, que tem que atender um paciente a cada 15 minutos, a cada 10 minutos. O que você consegue extrair de uma pessoa com 10 minutos, com 15 minutos? Cara, um convênio, eu vou te falar, não tem nada mais caro para o paciente. Difícil, cara. Porque assim, se o cara produz, ele não está atendendo. Se ele está atendendo, ele não está produzindo. Não está produzindo. A conta não fecha. Mas o que eu vejo que o mercado virou muito é uma coisa que eu não gosto. Isso poucas vezes vou falar, quando vocês vão escutar, falar que eu não gosto de uma coisa. Mas é esse negócio de vender tratamento. Vender tratamento, querer induzir a tratamentos, querer bater meta. Era da saúde, gente. Não tem esse negócio de meta, pelo amor de Deus. Meta, não é isso. A gente está tratando com saúde. A nossa conversa começa. Como eu posso te ajudar? Né? E aí o paciente tem que sentir a confiança que você está fazendo o que você faria para tua mãe, entendeu? Que você faria... E a sua consciência também, né? Exato. A minha consciência, a né? sua consciência. Isso não tem preço. Eu faria isso para um familiar, eu faria isso para uma pessoa querida, né? Porque aquela pessoa ali é querida de alguém. Querida de alguém, né? Então, assim... É regra de ouro. O pessoal, a gente está falando da odontologia americana, da medicina americana, que é cara, que é extremamente cara, né? Mas será que eles estão errados? Cara, eles estão certíssimos. Lá, quase 10 vezes o preço daqui. Sim. E eles já têm 10 vezes menos, né? A proporção deles tá muito boa. Mas, assim, acho que é realidade. Por exemplo, assim, eu vivo numa realidade que eu gosto muito. Né? Não posso reclamar de jeito nenhum. Uhum. E, assim, Fábio, eu tenho vontade de cobrar mais caro. Cara, eu não tenho. Hoje, lá na clínica, o que eu fiz? Porque, assim, a gente não pode perder, perdão da palavra, o tesão de trabalhar. Sim. Né? Não pode perder. E se você fizer o que você não gosta, você perde. Entendeu? É meio clichê trabalhar com o que gosta, você não tá trabalhando um dia. Cara, não é isso. Mas assim, por exemplo, tem coisas que você não curte fazer. Exato. Né? Você é um médico, você tem um zilhão de coisas pra você fazer. Eu sempre odiei dar plantão na minha vida. Nunca gostei. A primeira oportunidade que tive na minha vida, eu larguei. Imagina você dar um plantão até hoje. Você imagina se eu tivesse até hoje, cara. Eu não sei. Você nem tinha estante máximo muscular. Talvez eu nem estaria aqui mais, né? Estaria em outro plano. Mas, assim, é exatamente isso que você falou, né? As coisas, elas podem caminhar junto, né? Pode. Você fazer o bem, você ser bem remunerado, você fazer o que você gosta. Cara, e não tem jeito. Você vai fazer a coisa de forma diferente, cara. Sim. Você entendeu? É lógico, tem dia que você vai estar mais cansado, tem dia que você vai estar mais bem disposto, bem, mas aquilo não vai ser um fardo pra você carregar o resto da sua vida. Sim. Entendeu? O que eu fiz lá? Quando a gente montou o Instituto, eu montei o Instituto assim, em 3 frentes. A parte clínica, onde eu coloquei vários profissionais
dentistas especializados em cada área da odontologia. E eu peguei só gente apaixonada naquele pedaço. O cara que só gosta de operar, ele só opera. A menina que só faz canal, ela só faz canal. O cara da ortodontia só faz ortodontia. Então, assim, tem gente específica para cada fatia. Sim. Né? E eles vão preenchendo a agenda deles só porque eles gostam. E eu, que eu não gosto do que eles fazem, eu faço só o que eu gosto. Então, quando a pessoa vem entender comigo, eu tô fazendo um negócio que eu gosto de fazer nela. E ela sente isso. Ela fala assim, nossa, o cara tá doido pra fazer, porque tá comichando de vontade de fazer minhas lentes, fazer as coisas. Então, aí essa foi a frente clínica. A gente hoje tem aí o que entrou um pouco assim, de propósito, que é ajudar os colegas. Aí a gente tem um sistema de mentoria, né? E tem a parte laboratorial, né? Que aí vem o link de quando eu comecei, com 17 anos. Ó, nada é por acaso. A gente estava conversando ali mais cedo, né? Uma coisinha que acontece é por um motivo lá na frente, né? Então, eu fui protético e hoje a gente montou um laboratório de prótese. A gente desenvolveu um sistema de lente que vocês estavam até comentando, do dente muito desgastado, aquela coisa. Um sistema que a gente não precisa desgastar o dente, feita toda por robô. E é uma lente super fina, super delicada. E aí, o que eu consigo com isso? Preservar o dente dos pacientes. E eu vendo essa lente para outros profissionais que queiram preservar o dente dos seus pacientes também, né? Porque uma coisa que não cresce, a única parte do teu corpo que não regenera é dente. Mas saiu uma droga aí no Japão, aí você viu essa matéria? Tem uma... Não sai de... Tem o germe, quando o bebê cai o primeiro dente de leite, ou no bico, você consegue... Do dente de leite, você consegue pegar um germe e depois colocar de novo. Mas é que o dente, teoricamente, não sei se ele vai nascer pro lugar certo, sabe? Ou pra baixo, ou pra cima. É muito parecido com o cabelo, mesmo esquema lá, tira de um lado vai implantar em outro, mas não fica igual, né? Não, tipo isso aí. Mas o implante dentário, hoje, ele é mais... bem avançado. É sossegado. E ele não vai precisar... É muito fácil de resolver, o tempo de ação, de resolução muito rápida, né? Acho que é difícil pegar isso aí. Mas é interessante. Porque mesmo porque eu nem abri a matéria, eu só li, eu só li a chamada. Acho que vai ser muito cara para botar na prática. Com certeza. Coisa de pesquisa, né? A área de pesquisa. Mas talvez. o implante, por um grande período, foi a grande, assim, dizia, era mão de obra os dentistas queriam fazer, né? Sim. Porque na época era muito caro, né? Hoje... Agora já ficou um negócio mais acessível, mas antigamente, nosso Deus. É o caminho da tecnologia, né? Vai ficando cada vez mais acessível, desenvolve mais e tudo, né? Então, não tem como fugir muito disso. Não tem. Ô, Fábio, essa parte, né, dessa criação do Instituto, como é que foi essa criação desse projeto seu? Porque, assim, você começou ali na clínica, eu lembro, era outra esquina da tua clínica, né? Mas ali, você praticamente, que nem você falou, você fazia tudo. Na época, quando eu estava lá contigo, era só você, né? Eu fazia tudo. E quando você chega hoje no Instituto, você conseguiu... você já falou aí na questão de você colocou cada um ali no que gosta de fazer, né? Mas como é que você chegou nisso? Nessa ideia de entender, trazer essa galera para trabalhar com você, né? Porque o negócio expandiu de um jeito absurdo, né? O que eu tento fazer hoje, que sempre tive um negócio na cabeça, que assim, eu não vou ficar olhando muito para os outros, pra eu não copiar. Porque aí eu perco a personalidade. Entendeu? Então eu fico assim, eu só pego algumas pessoas que eu acho muito referência, mas eu tento fazer do meu jeito. E aí eu fui fazendo o que eu sentia, o que eu gostava, o que eu achei que daria certo, para eu estar trabalhando num ambiente que eu gosto. Para eu querer receber com a sua filosofia mesmo, né? Tipo, você acordar ansioso para ir para a clínica, assim, quero lá hoje eu vou arrebentar, né? Com a minha ideia. Então, quando eu falei, qual nome que eu vou pôr? Não, eu vou pôr um instituto, porque eu vou ter ensino, eu vou ter várias coisas, né? Mas a ideia ali foi eu poder perguntar para a pessoa como que eu posso te ajudar e poder ajudar com bem e com excelência em qualquer coisa que ela for precisando. Ô Fábio, falando dessa parte do instituto e tudo mais, o que é empreender no Brasil? Você como empreendedor, qual é a sua visão que você tem? Quais são os conselhos
que você daria para alguém que quer empreender? O que você falaria para a gente a respeito disso? Cara, empreender no Brasil é fácil e difícil ao mesmo tempo. Fácil porque as pessoas não se profissionalizam do jeito de fazer, do jeito certinho. Tipo assim, o cara não tem um script para seguir, ele não calcula as coisas de verdade, quanto que ele tá gastando, qual que é o ROI dele, quanto que o CAC dele, o que ele investe, o que sai na mão dele no final do mês, pouca gente sabe. Então, quando você começa a fazer isso, facilita. Mas o Brasil é um país muito pesado em imposto. A carga tributária pesa muito. Carga tributária lá é muito forte. Então, ainda mais na área de saúde, né? Sim. Ela é muito forte. Então, você tem que saber, você tem que realmente controlar na ponta do lápis ali mesmo, saber o que tá fazendo para você poder... O que acontece? A gente não não existe cobrar caro. Aqui ninguém cobra caro, né? A gente cobra hoje eu trabalho lá, às vezes o pessoal acha que lá na Clique é muito caro. É muito normal. Esse dia a menina perguntou assim, falar que custa R$5.000 cada dente. Aí eu falei, não custa nem metade disso. Aí eu falei, mas assim, eu fico feliz que o pessoal tá falando isso. Sinal que trouxe um status pra gente, né? A diferença de valor para preço. Né? O pessoal tá enxergando o valor, né? Mas hoje, por conta de nós fazermos essas lentes, a gente conseguiu também ter um custo operacional um pouco reduzido. Né? O imóvel é nosso, né? Então, a gente já tem esse plus também. Então, toda a estrutura, né, das máquinas são todos nossos, então a gente não conseguiu reduzir um pouco o custo operacional para a gente estar no mercado com valor normal com todo mundo. Sim. Né? E uma coisa legal que você falou aí, que é essencial quando você vai empreender, é o seguinte: sempre jogando o custo lá embaixo. Tem que cortar a despesa. É igual unha, você corta toda semana. Não tem que fazer, né? E isso que você fala de você trazer um novo estilo, mas você ter, onde você consegue ser competitivo no mercado, é o grande segredo do negócio, né? Porque não dá para você simplesmente ser competitivo por um período de tempo, mas você precisa ficar longo naquilo, né? Tô trazendo um preço interessante aqui, mas meu custo tá vindo alto. Antigamente a gente vinha muito, o que você falou é a realidade. O cara comprava 10, ele vendia 11. Ele não tinha margem para nada. Exatamente. Entendeu? Vendia pra caramba, mas ele não tinha margem, ele não desenvolvia, ele não crescia, né? Então hoje, se você estruturar e o cliente, que é o mais importante, ele entender o que você quer, né? Ele entendeu assim, eu sei o que eu tô comprando e eu sei o que eu tô pagando. Isso é muito legal. Eu tive um mentor há uns anos atrás e ele me falou uma coisa que mudou o meu jogo. Ele falou assim, resolve o produto. Na verdade ele falou assim, resolve a porra do produto. Você tem que ter um produto foda. O teu produto, sabe a Disney? O pessoal é Disney, né? É Disney e o resto. A Universal pode fazer o maior parque do mundo lá. Mas é a Disney e o resto. Sim. Resolve o produto. Que aí o que acontece? O jogo muda. Então foi o que eu dediquei. Foi a confecção de uma lente mais fina, mais delicada, que não desgastasse o dente. E aí o que acontece? Que mudou um pouco o meu jogo. E hoje a gente vende ela para outros dentistas. Porque os dentistas querem ela. E tem uma certificação para ter. Então, foi virando outros negócios. Outros negócios dentro do instituto. Dentro do instituto. E é interessante você ver surgindo a ideia, né? Você vê que a construção, essa ideia da lente não veio. Cara, não veio. Veio nessa construção. Cara, você começou com um protético lá atrás. Talvez se não tivesse sido isso, talvez essa lente nem existiria hoje. Exatamente, não existiria. É impressionante como é que a história, a construção do produto, você vê isso. Cara, você vê o Phil Knight da Nike, por exemplo, né? Quando começou fazendo os tênis lá atrás, vendendo no porta-mala do carro dele, aquela coisa toda, né? Até fechando o contrato com o Michael Jordan na época da Air Jordan. O pessoal falou assim, a Adidas não quis fechar com o Jordan. Aquele filme é muito bom, né? Aquele filme é bacana demais. A Adidas não quis fechar com o Jordan porque achava que ele era baixo demais na época dos caras grandes, aquela coisa toda. E o Phil Knight foi lá e insistiu, aquela coisa toda, fez um contrato e virou a Air Jordan hoje, aquela coisa toda. Então você vê que essa construção, mas você tem que estar muito antenado para ler isso, né?
Ó, você tem que estar muito com o coração aberto. E, na verdade, cara, eu passei assim, muita coisa na minha vida que eu não entendi. Eu fui entender há pouco tempo. Cara, Deus, velho. Deus. Porque assim, quando eu entrei no laboratório, por que que eu fui naquele lugar? Ninguém nunca me mandou naquele lugar. Por que que eles me mandaram fazer uma coisa tão específica que me gerou consciência para eu desenvolver isso hoje? Aham. Entendeu? Assim, cara, e aí por que que você faz isso? Aí você, cara, não tô sendo, não é clichê não, mas Deus te dá habilidade de muita coisa. Você é muito melhor que eu em milhões de coisas. Eu em alguma coisa eu vou destacar mais, o Maninho vai destacar mais, cada um vai destacar em uma coisa. Por quê? Porque lá tem que ter um propósito. Você aprendeu a fazer uma coisa, você sabe fazer aquilo lá, é que ela tem que beneficiar as outras pessoas. Você falou de empreendedorismo, o jogo muda na hora que você começa a beneficiar as pessoas que te procuram. Sim. Tô falando de paciente, tô falando de dentista. Cara, você tá vendendo o teu produto exclusivo para outro dentista, para ele fazer, o teu vizinho pode fazer isso. Cara, eu quero que ele ganhe dinheiro, eu tô ganhando junto com ele. Eu tô ganhando junto com ele, eu virei sócio dele, né? Eu quero que ele ganhe mais que eu, porque não, deixa ele ficar feliz. O sucesso dele respinga em mim. Sim. Porque o cara, depois de conhecer o Fábio, ficou rico. Entendeu? Olha o mérito que eu tive, aí mais gente me procura. Não, Não, isso é perfeito. é um efeito borboleta positivo, né? Assim, E o que é legal nisso que você falou do Instituto, dessa nova criação, desse produto que você tem hoje dentro do Instituto, é o seguinte: você conseguiu fazer uma coisa que muitos empreendedores não conseguem fazer. O que é? É trazer um novo dinheiro. Porque a gente começa com um formato de trabalho, que é onde a gente tem, lógico, o sistema, como é a oferta, tudo mais. Mas qual que é o interessante? No meio desse processo todo, você conseguir trazer novas fontes de renda. Novas fontes de renda, exatamente. Que é o dinheiro novo. Você vê isso da Apple, né? Você vê que você começa com um produto, depois você passa para outro, depois... E a coisa vai virando um negócio... O celular é a menor renda dele, só que eles têm menos margem. É que ele tem menos margem. Mas... E também você precisa de time. Cara, equipe. Mas quando a gente fala de equipe, não é aquela pessoa PhD, não. É aquela pessoa comprometida, que quer estar com você e que você vai valorizar. Cara, eu tenho uma menina lá no consultório, ela entrou para ser auxiliar, para segurar o sugador. Fica lá do meu lado. Cara, essa menina desossa no Exocad, no software de fazer dente. Desossa, faz de tudo, cara. Tipo, ela jamais pensou em fazer isso. Ela não entrou lá para fazer isso. E eu também não tinha esperança dela fazer isso. Cara, mas você olha pra pessoa, você fala, essa menina tem potencial. Eu vou investir nela. Cara, e a menina hoje melhor que muita gente aí, velha de guerra. Ô, Fábio, você falou isso. Você conseguiu enxergar isso nela. Você deu oportunidade para ela desenvolver isso. A partir de você. O que você acha que são as principais características, né, que um líder tem que ter? Cara, o líder, ele tem que ser... Essa pergunta é boa, cara, porque é o que eu mais reflito hoje em dia. E assim, é o que eu sinto que eu tenho menos propriedade para te falar. Porque quando você mais estuda uma coisa, mais você vê que você não sabe, né? Exato. Então, mas o líder, ele tem que sentir as pessoas. Sentir as pessoas para ver quem tem que estar do teu lado. Quem te decepciona, cara, você nunca briga. Você só deixa embora. Você só deixa embora, vai com Deus. E fica grato a essa pessoa, porque ela te serviu. Ela te ajudou no tempo, período, né? Ela foi boa, mesmo que ela... Cara, e se ela te furou o zóio, fez alguma coisa assim que você não curtiu, cara, isso não é um problema seu, isso é um problema dela. Você vai carregar... Esse karma é dela, não é teu. O karma é dela. Então, assim, a preocupação que eu vejo que muitos dos líderes têm é tipo assim, olho por olho, dente por dente. Cara, a regra não é essa. É o contrário. Uma versão mais agressiva na hora ali de lidar. Não, cara, a pessoa não tá na vibe dela. Essa semana eu conversei com a minha menina. Não foi nem eu pedi pra uma gestora conversar. Falei, conversa com ela. Vê o que ela acha desse cargo que ela tá fazendo. Falei, conversa na boa, chama ela ali e pergunta. Escuta ela.
Aí ela falou, acho que ela não se encaixa muito naquele cargo. Pronto. A gente pode pegar uma pessoa para esse cargo no teu lugar? Pode. Porque assim, a partir dela, deixei ela falar. Às vezes tem gente que não quer ganhar mais. Assim, não, todo mundo fala que quer ganhar mais, mas o que vai motivar ela não é ganhar mais, é ter uma função mais de responsabilidade. Tem gente que não quer responsabilidade. Sim. Você tem que entender. Tem gente que quer trabalhar menos e tá tudo certo. Um dia de folga é melhor que um aumento, né? Você vai entendendo, e quem quer crescer com você, você põe nas cabeças. Quem você vê que tem um espírito de responsabilidade. Não é espírito empreendedor, porque empreendedor vai ser só você. Empreendedor não vai ter mais ninguém. Agora, quem tem amor do teu negócio é só você. Mas quem consegue, você vê que é responsável, que desempenha o papel, que veste a camisa. Que aquele problema é dela, não é? Ela não deixa aquele problema chegar no você, aí é um cargo de confiança. Entendeu? Aquela pessoa que está segura, na hora que você vê, ela já resolveu 10 coisas, se você não perguntar, você nem ia ficar sabendo. Essa pessoa tem que estar no teu time. A pessoa que tá ali aparando por espontaneidade dela. Chegou os pepinos, e ela tá ali, resolveu tudo, você chega no final do dia, ela tá com aquela cara de cansado, coitado. Aí você pergunta o que aconteceu. Aconteceu isso, mas eu resolvi, fica tranquilo. Essa pessoa abraça ela. Entendeu? Essas são as importantes. Você não precisa de muita gente boa. Você precisa dos cabeça bom. Entendeu? Assim, é muito discutido hoje em dia, né, a questão de geração, né, que está entrando no mercado de trabalho, millennials, geração Z, essa geração. O que você vê nisso? Você tem funcionários mais novos? Assim, Cara, você vê eu adoro esse tema, velho. Algum conflito geracional, alguma coisa assim? Eu adoro esse tema, cara. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de análise de perfil. Porque eu estudei muito isso. A pessoa chega no meu consultório, do jeito que ela chega, que ela tá andando, eu já sei o que ela vai querer fazer. Eu já faço uma leitura corporal bem legal. E as gerações são muito discrepantes, né? É muito discrepante. Não, existe uma diferença aí que é absurda. Se você pegar lá dos anos 80 pra cá, a nossa geração sabe o que é não ter celular. Nós somos a última geração. A última geração. Que sabe o que é não ter celular. E isso é muito importante. Hoje, você atende uma pessoa de 16 anos, ela não olha na tua cara. A mãe vem junto pra falar por ela. Verdade. Porque ela aprendeu a comunicar só por aqui, só pelo aparelho. Agora, você pega uma pessoa de 25 anos, 22 anos, não, vamos falar, 22 ali, 23, você vai explicar alguma coisa, melhor você mandar um vídeo no WhatsApp. Ela consegue interpretar. Ela interpreta melhor do que você contando uma história. A nossa geração não, eu preciso conversar. A gente adora isso aqui, ó. Quem vai assistir esse podcast aqui, ó, é tudo mais de 30. Porque essa geração gosta de explicar. Eu vou desenhar uma coisa pra você vai entender, você vai falar, pô, que legal isso aí. E a gente é uma geração nossa, né? E tem geração que aí são perfis, né? Tem gente que prefere um artigo científico, tem gente que você tem que botar embasamento, né? Mas está perguntando mais associado ao mercado de trabalho, né? Ao mercado de trabalho, a sua gestão, o seu dia a dia, a sua dinâmica na clínica. Você tem que ler a pessoa daquele cargo com aquela idade, né? Por exemplo, a minha gestora tem mais de 40. Mas eu tenho uma gerente lá que é 30 e poucos, maravilhosa. E tem uma estagiária que aí já fica mais nos bastidores, que tem lá 22. Entendeu? Então, assim, você tem que saber encaixar no lugar, né? Não adianta, maturidade pesa. E a questão que é o seguinte também, né, Fábio? Por exemplo, você pega essa 22 anos, daqui a 10 anos, ela 32, já tem um cargo maior e tal. Como é que vai ser o impacto disso dentro do negócio? Né? Em termos de responsabilidade, de crescimento, a não ser que essa pessoa cresça ali com a filosofia do seu instituto. Né? Eu não sou pessimista quanto a isso. Sim. Eu acho que a pior geração ela é a que está agora. Porque está vindo uma geração da molecada jovem muito cabeça, com princípios. Eu vejo muito crescimento de igreja, sabe? Vejo você pega o movimento dos legendários agora explodindo. Então eu vejo que tem muita gente vindo com a mentalidade boa, porque ela viu que o outro ali deu ruim. Deu ruim. Deu muito ruim.
É a terceira lei de Newton, né? Você tem que ter uma reação aí mais exacerbada. Sim, mas eu acho que isso também é aquela onda que a gente fala, né, cara? É aquele pico, né? Uma geração que viveu muita guerra, a geração seguinte que é paz, né? Paz e amor. Exatamente. Eu acho que vai muito disso. Igual ver a geração da área da saúde, da calça curta, sapatinho sem meia, né? E assim, não tô falando não, porque eu uso, mas eu falo assim, vem uma geração assim que... a embalagem tá sendo mais importante que o conteúdo. É isso aí, é ruim isso, né? Agora as pessoas estão percebendo mais. Mas eu sinto o seguinte, essas gerações também, a gente passa por uma revolução, né, gente? Tecnológica. Muito rápida, né? Muito rápida. Exatamente. A nossa, é muito rápido. Não, você pega a nossa geração mesmo. Você lembra a primeira vez que você teve contato com um computador? Você lembra quando você viu um computador pela primeira vez? Todo mundo aqui lembra. Você viu nascer o disquete, ele morreu. Quem já ligou o CPU com o dedão do pé aqui? Exatamente. É isso mesmo. Cara, você viu nascer o disquete, você viu nascer o CD, o pendrive, essas coisas tudo morrendo, a tecnologia na sua cara, assim. Aí Era cai, muito rápido. cara, aí cai um negócio de inteligência artificial. Agora, que é até difícil pra gente, né, assimilar isso, a profundidade, o impacto que e isso você vai ter. pega a inteligência artificial, você vai ver o seguinte, como assim, o boom dela foi um ano e meio, o boom mesmo. Cara, tá em tudo. Todo mundo já usa ela e já domina ela. Já domina. A nossa geração que sofre agora, porque a gente tem que aprender muita coisa o tempo todo. E muito rápido, né? Muito rápido. Então eu acho que isso que eles tomam, por isso que essa geração ela sofre um pouco também. Porque, cara, é muito conhecimento, é muita coisa do uma transformação. Não tinha isso, cara. Pô, no laboratório nosso, esses dias eu comprei uma IA para fazer dente. Ela faz o design do dente. Porque quando a gente vai fazer uma lente, a gente precisa de um desenho. A IA faz o design, cara. Ela joga aqui parâmetro. Cara, é surreal. Ela faz, a menina ela gasta 1 hora, ela faz em 15 segundos. O design perfeito, cara. Perfeito. Ô Fábio, e o impacto disso no mercado, cara? Você acha que vai extinguir muita profissão? Que vai extinguir, vai. Mas você acha que vai extinguir muita coisa assim? Do mesmo jeito que extingue, aparece mais. Por outras demandas, né? Sim. Pra você, quem que é um videomaker? Hoje um videomaker, um cara para fazer... Editar vídeo. Não existia antigamente, hoje em dia... Não existia, hoje falta no mercado, você procura, você não acha. Falta. Né? Então... vai diminuir secretária? Vai, porque a IA vai tomando conta. Vai melhorar isso aí. Agora, mas vão ter outras funções, entendeu? Serão outras atividades relacionadas. Pra você ter uma ideia, a gente foi fazer uma pesquisa lá para desenvolver os pré-treinos. A gente usou 100% inteligência artificial. Tudo. Já saiu. Assim, fomos alimentando, você vai alimentando ela e cada vez que você alimenta ela fica melhor. Vou dar uma palestra de visagismo no Full Face, um congresso de harmonização. Lá, eu falei assim, vou jogar na IA essa palestra para ver. Cara, eu não copiei não, mas a moldura saiu. Eu copiei, porque é emocionante a palestra. É emocionante. Um filme, né? O negócio é... Cara, ela vai levantando hype, assim, ó, da palestra, assim, você vai lendo, você vai vendo que as pessoas vão ficar emocionadas aqui, ó. Então, assim, a IA, ela tem isso, e o que me assusta nela é isso. Por exemplo, eu tenho uma IA de secretário. Você chega para ela e fala, não, mas eu tenho medo de dentista. Ela te acalma. Ela fala, não, doutor, calma, fica tranquilo aqui, desse jeito. Mas e se arrancar meu dente? Você pode mandar bomba assim pra ela. Não, fica tranquilo, aqui a gente tem isso. E ela vai te acalmando. E aí, se você dá uma sapatada nela, fala assim, então cala sua boca. Aí uma pessoa normal desestabiliza. Uhum. Ela fica em silêncio, né? Vamos voltar à conversa? Tem mais a inteligência artificial tem muito mais inteligência que a nossa, né? Ela já é emocional, né? Ela já controlou o ego e ela é mais humilde, entendeu? Ela é cruel, ela é mais humilde. Ela é cruel. Então, assim, eu sei que isso já ganhou. Nada é tão bom. Um homem nunca vai superar uma máquina. Uhum. Mas uma máquina nunca vai superar um homem operando uma máquina. Entendeu? Perfeito. Entendeu? Aí, é isso que é interessante. Então a gente vai ter que sempre aprender a operar essas tecnologias novas. Aprender a diagnosticar, entendeu? E, pegando carona no que você falou, tem uma
uma inteligência artificial, a Manus, se não estiver enganado, da China. Já viu essa? Já. Cara, ela pra te dar um relatório, assim, cara, é sensacional. De imagem ela não é tão legal que no ChatGPT, você consegue criar umas coisas diferentes ali. Mas ela, cara, pra te dar um relatório. Eu acho que ela te entrega os trabalhos da faculdade todo pronto. Hoje em dia já no tem livro, até assim, contra IA, né? O mas pessoal tem que ver o formato, não é só o formato que ela te dá. Ela vai melhorando numa situação ali, ó, você fez qualquer pergunta pra ela, ó, eu quero saber disso. Ela te manda, e ela te manda os relatórios, ela te manda estudos, ela te manda tudo que tem. Cara, no mercado. Cara, aquilo lá é fantástico. Ela é uma das mais completas que tem no mercado, né? Não, elas vão quebrar o Google, porque é o seguinte, você não pesquisa mais nada no Google, você pesquisa na IA. É muito, te dá uma resposta. Cara, você vai perguntar. E muito mais assertiva, parece. Né? Você quer comprar uma moto BMW 2019, querer saber que motor que é. Você escreve do jeito que eu falei. Bem trabalhado, assim. Cara, ela te dá a moto certinho, assim, é muito interessante. Consegue com parâmetro montar isso tudo. Mas a gente volta ainda no início, né, cara? O contato humano não vai ser. Não vai, Não tem como fugir. Isso não tem. Não tem como. Por isso que eu A falo. humanização sempre. O cara. A nossa genética, os nossos genes ainda são daqueles lá de 20 mil, 30 mil anos atrás, ali, caçando em bando e conversando, aquela coisa toda, né? A nossa arquitetura cerebral, nossos hormônios, tudo ainda precisa ainda daquele toque e tudo, né, cara? Você falou um negócio. A geração, você sabe disso milhões de vezes melhor que eu. Mas o tanto de gente com testosterona baixa que tem hoje. Você pega lá a média laboratorial, 300 a 700, né? Que a média laboratorial hoje, né? A média de hoje. Atualizada, né? Eles jogaram um pouquinho pra cima, nem sei porquê, né? 800, é difícil quem tá batendo 400. Não. Né? Você pega 1970, 1500, 1200. Eu vejo isso, ô Fábio, assim, tem várias questões a respeito disso, vai desde microplástico, né, na dieta, aquelas coisas todas, até o aumento de gordura corporal mesmo, né? Quanto mais gordura você tem, mais você vai aromatizar a testo, produzir estradiol e vai inibir, e você tende a ter, né, a testo menor. Cara, isso, a população engordou no decorrer do tempo, você está mais estressado, cortisol alto é igual testosterona baixa, comendo microplástico pra caramba, cheio de corante, aquela coisa toda, só vive estressado. Cara, contato com mulher, por exemplo, que aumenta a testosterona, cada vez mais você tá com medo, porque senão você pode tomar um processo aí. Então, tudo corrobora para pegar a testosterona do menino de 20 anos hoje, igual eu já vi, de 250, cara. Você chegou aonde que eu ia chegar, é isso aí. Porque você tá falando das gerações, por que a gente tá tendo uma geração tão reprimida hoje, pessoas tão tímidas, pouco sociáveis. Não briga na rua. A gente marcava de brigar depois da aula. Verdade. Né? A gente saía no tab, brincava, no outro dia tava jogando bola junto e tava tudo certo. Né? A gente fazia luta. Né? A gente tinha os nossos heróis eram o Rambo, era o Braddock, era o He-Man. Diferente, né? Esses dias eu já vi o cara cortando lenha pra aumentar a testosterona. Tipo assim, pra ter uma coisa de roça, assim, sabe? Aí você pega aquele tio lá na roça que pesca toda semana, tá com 1.200 lá de texto. Não, eu tava vendo. Você pega um idoso, trabalhador rural idoso, com o abdômen todo definido, o cara, rapaz. Eu vi o cara sem camisa, eu olhei assim, eu falei, caramba, você vê o pedreiro mesmo, né, cara? Você vê muitos pedreiros, aí os caras, trabalhador braçal e tudo mais, com físico melhor do que aquele carinha de 20 anos com a garrafinha e tentando ir pra academia pra conversar na academia e fazer selfie. Cara, porque o cara não tá exercendo a masculinidade dele hoje. E eu tô vendo que tá vindo esse movimento, porque eu te falei, os caras estão vindo com o movimento agora, viu que deu errado, né? Então... É o woke, né? O movimento woke mesmo, que caiu drasticamente, é exatamente isso, né, cara? Então, mas eu tenho um ponto que eu gostei que o Fábio falou, que eu também penso desse jeito, eu sou super esperançoso pro futuro. Eu acho que o mundo só evolui. E nesse processo, cara, eu acho assim, entre essas indas e vindas de gerações que melhora, piora um pouco ali, em cada fase, eles sofrem com o que está acontecendo naquele momento, do ambiente deles, mas eu vejo que tem uma
que eles estão entendendo. É o seguinte, o terreno não foi um terreno propício para a situação. Você imagina só, cara. Uma coisa é a gente, que nem você acabou de falar aí. Nós jogava bola na rua, saía da mão, mas a gente tinha aquilo. Os caras não, cara. Hoje chega, a tela tá na tua cara já. Não. Um sistema... É muito difícil segurar uma criança hoje que não vai assistir um pouco de tela. Não, o problema é a quantidade, entendeu? né? É a quantidade, né? A quantidade que ele vai ter exposto à tela. Agora, proibir isso ou zerar é impossível. É impossível. Então, assim, eles já não têm eles já não estão vivendo um momento que é um momento muito propício para eles. Eles encaram essa... E é aquele negócio, né, cara? Que nem o diabinho, né? Fica pedindo, né? A facilidade é o que você quer, né? A nossa geração aprendeu a estudar. Você estudou, você comeu o livro na faculdade. Né? A informação era muito restrita, né, Fábio? Não tinha muita fonte de informação, né? Você tá vendo? Olha o absurdo, ele tinha pra biblioteca, sentava e pegava a biblioteca para estudar. Para estudar, fiz muito isso. Então, agora olha para você ver. A gente... Tá bom aqui? A gente aprendeu a estudar. Uhum. A geração depois da nossa aprendeu a pesquisar. Agora a geração depois dessa não vai aprender a pesquisar, vai aprender a perguntar. Então, assim, é muito diferente a cabeça dessas pessoas. Uhum. O nosso de estudar, eu usei o estudar porque a gente brigava mais, a gente tinha um estímulo mais forte, a gente ficava a noite sem dormir. Mas eu não acho que essa geração agora vai precisar aprender, porque tá tudo na palma da mão. Você não precisa guardar na tua cabeça. É igual aprender idioma, né, Fábio? Eu acredito, cara, que daqui a um tempo, ou até já já lançou o foninho já tem cara de tradução simultânea. Então, tipo, o cara você aprendeu inglês, aprendeu espanhol, francês. Na luta, né? Antigamente era difícil pra caramba, né? Você não tinha curso online, não tinha nada disso, tinha que pegar a pastinha e ir até lá. E hoje, cara, você com um tradutor... Você já tá né? Então, assim... Na hora, cara. Você consegue fazer... Facilita. Isso é bom. Mas facilita. Mas, Fábio, quando você vai falar de plasticidade neural... Cara, quando você vai falar de desenvolvimento neuronal, desenvolvimento cognitivo, será que vai ser bom isso, cara? Aí tem que exercitar a tua cabeça, né? Cara, pensa bem, você pegava aquela prova toda da faculdade que tinha 1000 slides pra você decorar. Você absorver aquilo. O tanto que a tua cabeça, o tanto que se desenvolveu o teu cérebro naquela época. Em termos até de envelhecimento do sistema nervoso central, você vê que as pessoas, né, você pega o oriental, por exemplo, que aprende coisa até o final da vida, que está sempre exercitando ali, né, o japonês, o coreano, eles têm uma longevidade cognitiva muito maior que a nossa, por exemplo. Será que é por sempre esse estímulo de aprender algo, de estar sempre ali... O cara conheceu o prazer nisso, e aí o que acontece? Eu faço toda semana eu faço um desafio no meu Instagram, que eu falo, gente, bate a mão aqui, quem não vai ficar 24 horas sem entrar aqui no Instagram. Aí eu fico lá 24 horas sem abrir o Instagram. Mexo, respondo o WhatsApp, que me chama, mas... Uhum. Por quê? Cara, tenta fazer isso. Você vai ver o tanto de vezes durante o dia que você vai abrir teu Instagram. Existem laboratórios de neurociência nas universidades hoje, eu estava vendo na de Yale, que tem... É um circuito dopaminérgico, né? De você ficar rodando tela. E o que é o lance? Porque eu tô falando isso. Toda vez que você tá lá, teu cérebro parece que tá em ponto morto. Tá desligado. Você não pensa, você vê que passou uma hora que eu tava aqui rodando Reels, né? Então, isso tá atrofiando o cérebro. Só que aí nesse período, nesse dia que você fica sem, cara, você tem tanto insight. Você dá tempo para você poder ter ideias, para você relaxa. Porque, na verdade, a gente acha que não, cara. Mas igual eu falo, eu tô ensinando meus pacientes a dormir ultimamente. Ensinando a dormir. Tô ensinando o pessoal a dormir. Nós esquecemos de como dormir, cara. É verdade. Você tem noção, cara, que juro pra vocês, hoje, de cada 10 pacientes que entram no meu consultório, 7 dormem mal. Cara, desaprendeu, Fábio, os caras desaprenderam a dormir. Por quê? Hiperestímulo, luz branca na cara, resolver o problema meia-noite. Imagina, o cara manda mensagem pra você, Fábio, aqui, o sistema do seu alarme do seu instituto tá disparado aqui, tem um monte de luz acesa, tem um monte de gente na porta e tudo mais. Cara, e aí? Então, assim, a gente desaprendeu, a gente tem que desacelerar. Sua infância, Cabo Verde, como é que era o anoitecer? Cara,
Esse aí, cara, é o tema, é a cereja do Nós vamos bolo. ficar até amanhã aqui. Esse você falou, você Vai lá, Gael, coloca aí mais 5 podcasts aí. Vamos ficar até amanhã Cara, agora. você entrou num tema de utilidade pública agora. Você entrou num tema de utilidade pública. O que era a nossa vida? A vida antes dos... Vamos falar assim, você tinha lá... Você chegava da escola, tava passando chocolate com pimenta, você tomava um cafezinho da tarde, você tomava um café da tarde ali, assistia Manchete. Aí, cara, você assistia ali a Manchete, jantava antes do Jornal Nacional. Uhum. Na novela, você já tava cochilando no sofá. Assistir tela quente, nem pensar, você dormia, nem podia. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Ser uma criança, você ficava com a mente ociosa da escola até na hora de dormir, que era um período ali de 4, 5 horas, e dormia cedo. Então você tinha uma mente ociosa. O seu cérebro silenciava, né? Hoje, o que acontece? 11h30 da noite, você está passando o Reels no TikTok, ali, você está vendo vídeo. E vídeos coloridos, chamativos. Te deixando tenso. Aí, beleza, mas eu durmo, Fábio, eu durmo a noite inteira. Você dorme. Mas você dorme apertando seus dentes. Porque o cérebro recebeu estímulo. Você tá pilhado. Por isso que você acorda cansado, cortisol alto, e aí tá precisando tomar remédio agora. Aí o cara começa a tomar remédio para dormir. Quando você dorme, o que acontece? A boca seca e o olho seca. Então, quer dizer, você começa a ter problema de olho, você toma um remédio para dormir. E você começa a perder saliva. Você toma um remédio. Aí você perde a saliva, você perde a proteção do teu dente. Aí junta o teu dente sem mineral, porque tá sem saliva. Junta uma pessoa ansiosa apertando os dentes. E aí a gente vem para a doença a doença de maior prevalência da atualidade hoje, que chama SEPB, Síndrome do Envelhecimento Precoce Bucal. Caramba, cara. Entendeu? E junto com os alimentos ácidos, além de tudo isso. Vevance. Gengivite também, porque a imunidade cai, acaba que vai a qualidade dos alimentos. Vai Sim, periodontite, muito periodontite, nunca teve tanto assim. E tudo isso já juntando com todos esses fatores que nós estamos conversando, que vai causando. E o que acontece? As pessoas hoje, cara, eu tenho muita gente com projeção óssea, chama tórus mandibular. O osso da mandíbula, a parte interna, começa a crescer, sai uns caroços assim, ó. Cara, eu vejo isso o dia todo. Caramba, de tanta pessoa fazer força à noite, o osso começa a dilatar. E eu tô tendo que fazer toxina botulínica no masseter da turma para relaxar, porque não relaxa. Não relaxa, para não ter que passar a medicação. E a medicação é uma coisa complicada, né? Por causa do vício, da dependência, da tafilaxia, que você tem que ficar aumentando dose sempre. E, na verdade, você não resolve o problema, né? Você vai esconder o problema, né? Os Zolpidem, né? Os benzodiazepínicos, essas medicações todas aí que a galera tá usando de balde hoje em dia, né? Isso daí tudo... você vê muito isso. Muito, muito, muito. Então, a medicação aumentou muito, né, cara? Muito, cara, muito. Aumentou demais o uso. Mas justamente por causa disso, cara. O ambiente que o indivíduo vai dormir é um ambiente de estresse, cara. O cara precisa de um remedinho para ligar e um remedinho para desligar. Para desligar. É verdade. Eu uso o Zolpidem para dormir e o Venvance para acordar, né? Cara, o cara toma o Venvance, fica o dia inteiro apertando. Aí ele começa a ter bruxismo em vigília, que é o bruxismo acordado. Aí o cara, além de desgastar o dente dele à noite, tá desgastando de dia também. Hoje eu tenho paciente que fala, Fábio, eu tô apertando o dente o dia inteiro. Fico assim o dia inteiro. Eu tenho que usar placa de dia agora. O cara toma energético ainda por cima, né? Cara, pH do energético, cara. O dente... É estômago de crocodilo, né? Cara, olha que absurdo o que a gente faz com a gente, né? O corpo da gente é muito forte. Ele aguenta cada porrada. Aguenta as porradas, né, cara? Muita porrada. Porque o pH bucal, a saliva tenta trazer ele pro alcalino. Ele vai 6,1 no pH bucal. Em pH ácido, o dente perde mineral. Por isso que ele fica mole e se desgasta mais cedo. O pH do energético é 3,5. Derrete, tá na frente. Pega uma coca, faz um bochecho e segura um pouquinho assim, ó. Na hora que você engole, tá áspero o teu dente. Só pela ação. Só pela ação da corrodura. Mas assim, fica tipo 20 segundos com a coca na boca. Engole, passa ali no teu dente, tá áspero. Já desmineralizou teu dente nisso. Aí você pega e espreme e se desgastou teu esmalte. Dá uma lixada nele. Que é a única estrutura que não cresce. Aí o que acontece?
Aí veio a nossa parte lá do laboratório. Porque a gente, o que eu vou fazer a lente hoje, eu estou fazendo muitos casos que é devolvendo o que a pessoa perdeu. Né? Só corrigindo o erro mesmo. Hoje que ela desgastou. Que ela desgastou. Não ali. não é a estética, é devolver função, porque o dente da pessoa já acabou. Entendeu? E chegou um menino lá no consultório, cara, o menino ganha dinheiro com internet. Cara, ganhou uma grana na internet. E chegou ele e o pai dele. E o pai dele era protético, tal, por isso que ele foi lá e tal, me conheci. Aí eu falei, dá um sorriso, tira a foto do sorriso do pai dele. Dá um sorriso você agora. O dente do teu pai tá mais novo que o teu. Envelhecimento precoce do dente do menino. Diferença de 30 anos, os dois. Mas o Fábio, eu tinha um paciente que era gamer. Um paciente de São Paulo, ele era gamer. Ele fazia parte de uma equipe da Coreia, cara. E o cara era bom de jogo mesmo. Aí a mãe dele falou, não, é porque ele invertia, né, por causa do fuso horário. E ela falou assim, não, mas ele só dorme, ele tá muito desanimado. Até os dias que ele tá competindo, que ele tá treinando, ele nem sai do quarto, nem nada. Pediu os exames laboratoriais dele, eu lembro até hoje. A vitamina D dele era de 4,6, 4,8. Normal acima de 20, assim. Vitamina D mais baixa, né? Baixa, né? Tinha vitamina D baixíssima, baixíssima. Cara, fui repondo, conversando, melhorando um monte de fator. O garoto foi mudando, cara. Assim, foi mudando. Mas você vê, cara, que o impacto, né, cara, de coisas que... Cara, onde que você imaginar que alguém ia ganhar dinheiro jogando videogame? Sim. Esse menino tem que pendurar aí no varal, né? Como é que o cara vai... Exato. Com a internet mesmo. Com a internet, cara. Com a internet Você vê como é que vão surgindo coisas novas, né? Tudo assim. Sim, e problemas novos. Problemas novos, né? Novos, exatamente. E profissões novas. Né? Mas isso vem tudo desse link que a gente está fazendo, que vai ter uma baixa hormonal, que vai gerando ansiedade. E o que acontece? Cada paciente é um diagnóstico, né? Cada um tem um fator causal ali. Uma realidade diferente. Diferente. Ô, Fábio, e nessa questão aí que você falou agora de um diagnóstico diferente, né? Hoje você atende mais questão da estética ou a questão mesmo desses outros casos que nem você acabou de falar, no caso das lentes, mas às vezes muito necessidade, não é nem estético, né? Sim, eu fiquei muito conhecido pela estética. Pela estética, isso. Mas a estética nunca foi o meu foco. Muito interessante. Mas ela me deu muita repercussão. Uhum. Mas meu foco sempre foi a saúde. Sempre foi a saúde. Aí, o que acontece? Em muitos casos, a gente chega num diagnóstico que eu preciso, às vezes, reabilitar os dentes da pessoa para devolver função. Então, normalmente, para mim, vem casos mais complexos. Né? Quando a pessoa tem um caso complexo, ela vai lá me procurar, porque ela sabe que ali eu vou... para organizar a casa inteira, né? Precisa de um pouco mais de tecnologia. Porque o que acontece? Hoje, imagina que o cara desgastou todos os dentes dele. Tudo no toquinho. Eu vou pegar e vou fazer um projeto 3D de como seria esse dente jovem. Aí eu vejo esse dente no rosto da pessoa, já vou ver tudo isso. E aí eu ponho para o robô fazer. Então, para isso, né, precisa de um pouco mais de tecnologia embarcada para poder resolver esse tipo de caso. Então, eu acabo fazendo muito isso. Aí a estética vem de brinde. Mas o meu foco era a função. Porque melhora absurdamente também, né? Você restaura a função de forma estética, né? Porque a maioria das pessoas, dos pacientes que chegam através de vocês, eles não têm esse conhecimento do que está acontecendo com eles. Não, você que passa, porque a maioria é estética. Meu dente está muito feio, vou lá para dar uma melhorada, tá? Não é? Mas não é aquela questão. Eu coloquei até um destaque lá no meu Instagram dessa doença, porque, cara, se o pessoal hoje todo mundo precisa de uma placa para dormir. Todo mundo precisa de uma placa para dormir, cara. Porque você vai ter, logo, estralo aqui no ouvido, vai ter deslocamento do disco, você vai hipertrofiar demais essa mandíbula, e aí ela vai ficar com muita potência, depois você vai acumulando problemas, né? E a gente tem um dispositivo que é muito legal, que é uma placa, você coloca na parte de cima, e a gente calcula uma distanciazinha, 2 milímetros, só para eu descer toda essa mandíbula para uma posição de mais conforto. Só que a parte de baixo, que é a mandíbula, que é solta, na hora que ela vai morder, ela não engrena. Porque se você morder agora, assim, encosta o dente e faz força. Você já sabe direitinho o jeito que faz. Agora imagina você vai morder numa coisa que é lisa. Aí, então, a tua mandíbula fica escorregando, e aí desprograma.
É tipo você deitar, chegar na cozinha, tava o chão molhado, tua perna escorrega e fica boba. Aham. É isso que faz com a mandíbula. Aí fica desprogramando a noite inteira. E aí começa a dar um relaxamento. Aquele trismo que tava ali, ele começa a Isso. desaparecer. Exatamente. Chega gente que não abre a boca com trismo, né? Hoje mesmo a menina mandou mensagem pra mim. Fábio, não tô abrindo a boca de novo. Você chega, é o extremo, né? Chega muito. Mulher sofre mais de dor. O homem, ele sofre menos de dor, só que ele sofre mais de desgaste dentário. Entendeu? Assim, o homem se desgasta, porque a pressão, toda essa mordida, ela vai se concentrando aqui, no máximo que você sente é uma dor de ouvido. E fica aqui no masseter e dor de ouvido. Pronto. A mulher, ela já dói base do crânio, vai doer no ombro, aí vai formigando ponta dos dedos, vai dando dor no pescoço. E aí ela demora a diagnosticar, né? Você vai falando aí, eu vou lembrando de um monte de paciente, um monte de gente que eu conheço, cara. Eu falo, será que o problema é esse, cara? Cara, eu adoro tratar isso, cara. Ô Fábio, e o que você vê hoje em dia, cara, dentro do mercado, por exemplo, da odontologia, essa coisa da harmonização facial, da estética, do pessoal fazendo esses procedimentos cirúrgicos aí, que dá uma confusão, dá uma briga, cara, assim. Como é que você enxerga isso, cara? Vocês, né, que eu tenho certeza que você acompanha isso muito de perto e conhece um monte de gente que faz. Tipo, eu acho que tem que ser usado com mais parcimônia, sabe? Tá muito... Os caras estão muito tigrão, achando que são muito bons. Fazendo um procedimento, por exemplo, assim... Eu jogo, na minha classe, mas eu jogo um pouco contra também. Sim. Porque eu acho que estão passando uma linha. Podia ser um pouquinho menos. Cara, esses podcasts, se der corte, vai dar tanta polêmica isso aqui. Não, mas eu vou polêmica mesmo. Começa a harmonização falando isso. Mas, cara, por exemplo, dentista, estuda muito a cabeça e pescoço. Uhum. Tá? Cara, eu vou fazer uma harmonização, eu vou fazer um botox, um preenchimento, fazer um bioestimulador, ultrassom microfocado, colar essa pele. Detalhes, tipo, vou fazer esse tratamento. Cara, é normal. Mas dentista tem bucomaxilo. Faz cirurgia, o bucomaxilo, pega o cara que bateu o carro, reconstitui o rosto pra do tudo cara. de face, grave, tudo, mandíbula. Sim, porque agora o dentista tá podendo fazer cirurgia facial. Lift, bléfalo, rinomodelação, rinoplastia. Mas o cara que tá fazendo é bucomaxilo. Uhum. Ele trabalha no centro cirúrgico, ele sabe resolver uma intercorrência. Ele sabe resolver uma intercorrência, sabe reanimar um paciente, né? Então, ele é apto para isso? Ele é buco, ele é apto, tudo bem, né? Ele é um cara que trabalha no hospital. Agora, o cara que não é, ele tá andando um campo minado que ele não devia estar andando, né? Eu te falo isso porque eu sou médico legista também, né? Então, eu sou um dos médicos legistas que faz o ambulatório da perícia no vivo, né? Nos pacientes de lesão corporal, sequela, esse tipo de coisa. E eu recebi recentemente uma paciente, cara, que fez lifting de papada, né? Que eles falaram. Aí, cara, eu recebi essa paciente, ela foi mostrando as fotos. Cara, ela teve uma necrose extensa, né, na região cervical, que estendeu para a região cervical, né, abaixo aqui do mento e tudo mais, e acabou que ela teve uma retração cicatricial e ela perdeu, cara, extensão e flexão de cabeça e tudo, e assim, e aí ela foi me mostrar, né, aí falou, a dentista que fez isso, aí eu vi uma menina jovem, cara, que desenvolveu, ela falou que ela que desenvolveu a técnica. Eu como cirurgião penso e falo, cara, você publicou quantos artigos? Você desenvolver uma técnica cirúrgica hoje em dia, cara, não é um negócio muito difícil, muito complexo e tudo mais. Mas aí eu fiquei vendo e falei assim, cara, é muita coragem você fazer um negócio desse, cara. É uma coisa assim que... E tipo... E o pior que essa paciente lá, né, essa periciada que eu fiz a perícia dela de lesão corporal, ela falou, doutor, ela sequer olhou na minha cara no pós-operatório quando começou a complicar. Ela mandava a secretária falar comigo, não, isso daí agora é com a pessoa da fisioterapia que vai melhorar e tudo mais. Então, assim, é uma coragem dobrada, né? Se é que pode chamar isso de coragem, né? Essa questão toda dessas... Eu olhei e falei,
Puxa, aí eu encaminhei essa pesquisada para Belo Horizonte, para a perícia lá, pro pessoal da responsabilidade de, entre aspas, erro médico, né? Exercício ilegal, esse tipo de coisa. Mas eu fico vendo, assim, que as pessoas perderam. Assim, eu tenho certeza que você jamais iria fazer uma coisa dessa, assim, você... Cara, é assim, você pegou uma lipo de papai. Cara, lipo é uma cânula, é um cano que corta a ponta, que na ponta corta. Você tá passando ele lá dentro. Sim. Cara, tá sujeito. Toda lipo. Quantas pessoas morrem com lipo? Várias. Eu já vi 2 casos. Entendeu? E pode pegar uma artéria ali, e a pessoa, se você não souber, ela pode morrer. Se você não sabe fazer, se você não sabe resolver a intercorrência, você está brincando com a vida de uma pessoa. Entendeu? É pesado demais isso, cara. É pesado demais, velho. E o cara faz no consultório, na cadeira dele ali. No consultório, cara. Ela me mostrou as fotos e tudo. Então você fica vendo, cara, será que isso talvez a pessoa não sabe? A própria ignorância protege, entre aspas, a pessoa. Mas eu vejo que é tudo gente nova que faz. O pessoal. E eu entrei no Instagram, ela me mostrou, a paciente lá me mostrou. Cara, esse consultório bonito e tudo mais, e técnica desenvolvida pela doutora fulana de tal e tudo. E tinha muito seguidor, cara. Tinha uns quase 100 mil seguidores. Então, assim, eu fiquei vendo isso, eu falei, cara, eu olhei e falei assim, Cara, eu já tive, assim, cara, lá na clínica a gente atendeu mais de 15 mil pessoas. E, cara, lógico, eu já tive várias intercorrências e já atendi intercorrências de outros colegas. Mas o que acontece? Intercorrências de procedimentos que a gente sabe como resolver intercorrência, que a pessoa assinou um contrato sabendo aquela possibilidade, né? Sim. Por exemplo, às vezes você tira um siso, cara, e pode dar uma parestesia, né? Mas nós temos laser terapia, tem todo o processo, tem tomógrafo lá na clínica, pra gente ver onde estava aquele nervo, para tentar fazer o melhor, né? Uhum. Agora, cara, vou cortar e vou fazer? Difícil, hein? Esse tema é complexo. É um tema complicado e que envolve, cara, você envolve o Conselho Regional, Conselho Federal de Odonto, de Medicina, várias classes, uma briga muito grande, né, de sociedades e tudo. Quando começou, quando eu descobri que dentista podia fazer botox, eu fui atrás de um curso, né, e era um dos professores precursores do Brasil, chama Levi Nunes. E tava assim, começou a dar a treta por conta que os dentistas começaram a fazer. E existia uma reserva de mercado. Sim. Né? E começaram a fazer. Nessa época, eu fazia toxina funcional. Eu tenho uns casos super legais. O cara com parestesia de um lado, e aí eu equilibrava com toxina. Aí tem caso meu que participou da defesa, da época, de 2016. Aí, o que aconteceu? Mas eu nunca foi meu foco a harmonização, mas eu sempre fiz muito. Uhum. Aí o que acontece? Nessa época, porque eu sempre achei que é uma coisa pra mim. Hoje eu fiz botox gengival. A menina sorria e mostrava a gengiva. Uhum. Aí o dente não tava bonito, porque tava mostrando muita gengiva. A gente aplicou pra segurar o lado. Né? Cara, é muito odontológico isso. Né? Sim. Né? Macete, dor temporal, né? É o profissional para isso. Sim. Né? Mas eu acho que tem que ter uma parcimônia nesse meio do caminho aí, sabe? O pessoal perdeu um pouco a mão em algumas coisas. O cara gosta de operar, ele é burro, tá? Cara, manda ver. Mas também é porque abriu esse leque também, né, Fábio? No caso da odontologia, né? Abriu esse leque que não tinha. O povo é muito louco, mano. Né? O povo é muito louco. Tem juízo não. Não sabe as consequências. Não, e o pior de tudo, igual eu acabei de contar esse caso, é que mesmo tendo a intercorrência, né, o mau resultado ali, não abraçou o paciente, cara. Cara, o cara não atendeu mais, como se fosse eu atender mais um, bora. Não, agora você se vira aí, meu amigo. Cara, então, existe uma coisa na vida que a gente tem um karma e a gente tá lidando com vidas. Cara, você nunca negligencia ninguém. Porque a conta vai chegar pra você. Então, aí chega com juros. Sim. Então, assim, nunca negligencia ninguém. Eu vi você comentando, você falou de karma, você falou... Cara, a espiritualidade, né? A religiosidade, não sei se você tem, tudo, a sua fé, como é que funciona isso dentro da sua vida, cara? Cara, ó, eu sempre... Assim, ó, Deus sempre me abençoou demais.
E eu não entendia por quê, entendeu? Só que aí eu vim crescendo, tem 2 tipos de crescimento. Não sei como é que vocês são de religião, também não vou pregar, não. Tá? The King of the Power. Não, mas eu vou falar, porque assim, isso é uma regra que funcionou para mim. Só puxa o microfone, então. É uma regra que funcionou para mim, mudou minha vida, e foi pouco tempo. Que assim, eu tava vindo no braço, no suor, trabalhando, cara, igual... Cara, eu fazia cerveja de 10. Trabalhei muito, mas muito. E estressando, ficando doente. Cara, tive problema de saúde por conta de estresse. No braço. Porque eu pensava assim, cara, eu sei fazer esse negócio aqui, eu sei fazer, e eu vou ganhar dinheiro, entendeu? Mas assim, só que eu sempre fui uma pessoa boa, né? Tipo, nunca fui esse tipo de perfil de doidão, assim. Aí o que acontece? Por isso que eu via que Deus... Eu pensava, por que Deus está me abençoando com tanta coisa legal, me abrindo tanta porta, conhecendo tanta gente bacana, e por que ele está me dando isso, né? Aí, pouco tempo, a minha ficha caiu, assim, sabe? Tipo, cara, não é para mim, né? É para abençoar as pessoas que estão ao meu redor. Entendi. Então, quando você começa nessa... Você quer que todo mundo tá em volta de você tá bem. Cara, e você anda na linha. Eu não sei se vocês são cristãos, mas... cara, anda na linha. Anda na linha certinho, assim. Faz o certinho. Cara, o jogo vira, mas vira assustadoramente. Cara, a Anice, a moça que trabalha comigo, ela fazia, Fábio, tem gente do Nordeste ligando aqui, querendo cliente, tem tudo. Tipo assim, vira. Você fala... Caramba, o que eu sonhei estava aqui na minha mão e eu não estava pegando. Entendi. Cara, mas quem me deu isso foi Deus, a espiritualidade. De verdade. Foi quando eu me aproximei de Deus. Que legal. Mudou, assim, cara, mudou a chave. Assim, Jesus do céu. O que aconteceu agora? Assim, cara, você não tem ideia. Foi muito impactante, assim. Foi eu sempre turn point. Assim, sou católico, sempre fui na missa, sempre comunguei. Mas depois que não, eu não vou ser um 10%, eu vou ser 100%. Cara, é muito legal. Cara, assim, a tua vida, o teu coração enche de fogo, assim, cara. Você chega lá, todo mundo parece que quer chegar atrás de você. As pessoas começam a mandar depoimento. Cara, adorei te conhecer. Chega a gente pra você ajudar o dia inteiro. Você ajuda todo mundo o dia inteiro. Como se fosse um imã de positividade, assim, atraindo. Cara, é muito louco. Assim, eu tô vivendo essa fase. E assim, cara, esses dias um cara me chamou, mandou uma mensagem, Fábio, eu quero que você venha olha pra você ver as coisas que acontecem. Quero que você venha aqui em São Paulo no meu aniversário de 10 anos de casamento na minha casa. Aí fui lá em Alphaville. Aí cheguei lá, o cara é vizinho do Pablo Marçal. Eu falei pra Jéssica, não estão fazendo aqui? Cara, casa de 90 milhões. Coisa totalmente. Assim. Aí cheguei lá, o Alexandre Taleb da Montblanc, do BMW, o cara veste veste esses famosos tudo aí, assim, sabe? Roberto Justus e tal. Já chega aqui, deixa eu arrumar teu terno, você não cortou isso aqui. Eu filmei, não, você vai filmar, vou postar isso aqui, tá? Cara, e assim, só gente muito grande, assim, volta. Na casa do cara tinha umas 30 pessoas que eu fui convidado pra estar lá. E aí, você vê, olha em volta, você fala assim, todo mundo foi lá. Eu sou católico, mas eu gosto muito do evangelho. Aí lá foi uma célula, que levou um pastor para pregar. E aí eu vi todo mundo de Deus lá, assim. Todo mundo vivendo uma fase maravilhosa, assim, em volta. Você olha em volta, assim, você vê que loucura, né? Como é que atrai? Eu não comprei para estar lá, não fui convidado. Eu fui lá pro bate-volta, eu perguntei pra Jéssica, vamos lá. Olha que interessante, né, velho? É coisa que não tem a ver com religião, tem a ver com espiritualidade. Que é algo bem diferente. Porque, na verdade, a gente tem que segregar as coisas e falar, não, se você é católico, né, se você é protestante, evangélico, seja lá o que for. Se aproxime de Deus, cara. Não importa o jeito que você vai chegar, não é importante você ir, né? Eu gosto, por exemplo, assim, eu sou católico, mas, por exemplo, eu gosto muito do evangélico porque achei eles muito calorosos,
introduzem uma palavra com mais vigor, que às vezes o cara que tá meio morno não pega, entendeu? Mas assim, mas segue os mandamentos, cara. Segue os mandamentos. É muito bom, velho. Eu costumo dizer o seguinte, quando nós temos o Velho Testamento e vem o Novo Testamento, que é a filosofia totalmente diferente, né? Isso aí você pega uma filosofia onde Jesus prega um significado totalmente, ele mata o Velho Testamento. E o que vale é o Novo Testamento nítido, que é o amor ao próximo que conta. E, cara, o que Jesus trouxe da maneira da espiritualidade ali, cada um na sua fé, é algo surreal. É o que você está dizendo, de uma facilidade de entender. Desde o começo você começou falando aqui, você falou de pessoas, de como você sabe lidar com elas. E, cara, o grande princípio de você saber lidar com as pessoas e de entender o processo da espiritualidade, de você entender, de você controlar o seu ego, de você se tornar uma pessoa mais humilde, tá nessa caminhada. Não tem como. E aí onde você fala, se você for reto, certinho, cara, vai dar bom. Não tem como não dar bom, né? O que dá ruim é bom. O que dá ruim é bom, te velho. ensina. Que te ensina e fala, ó, isso não era pra acontecer comigo mesmo. Sim. Então, assim, isso é um formato muito, muito legal, cara, porque tem muito essa pegada. Eu também sou evangélico também, gosto muito das palavras. Eu acho que vai muito nesse perfil, cara. Acho que tem muito. É o sentido, cara. É o sentido da vida. Né? E assim, abraça, cara, abraça, se conecta, porque as tuas respostas pro dia a dia vai aparecendo tudo. Vai clareando. Vai clareando. É muito interessante. E isso foi, assim, para todos os problemas que eu tive, que na época eu fiquei puto, hoje eu entendo que foi a melhor coisa que foi a minha mudança de chave. Né? Pavimentou isso tudo aí. Ô Fábio, nosso tempo tá acabando, cara. Foi rápido, né? Foi rápido mesmo. Ô Fábio, que mensagem que você deixaria aí para um acadêmico de odontologia? Que você deixaria de conselho aí para essa galera que tá chegando agora aí, cara? Cara, que pergunta boa, velho. Acho que essa aí é a melhor pergunta que você poderia fazer hoje. De conselho porque é o seguinte, quem tá entrando agora, primeira coisa, escuta conselho. Escuta, não precisa absorver, não precisa pegar pra vida, mas escuta, porque às vezes vai ter o meu, vai ter de outros caras mais velhos, que vocês acham que estão ultrapassados, que os caras já foram, mas esses caras têm muita vivência, eles sabem o caminho das pedras, você vai escutar, você vai falar, esse cara não sabe nada, mas daí vai passar uns anos, você vai ver que o cara tava te dando um pote de ouro e você não sabia, né? Então tenha humildade, estuda, pelo amor de Deus. Estuda, pelo amor de Deus. Cara, a odontologia é uma área muito boa, você pode fazer muita coisa, é um campo muito amplo, mas foca em saúde, né? Foca em tratar a saúde das pessoas, foca em entregar o que você gostaria que entregasse para você, para sua mãe, para sua irmã, entendeu? Foque em realmente fazer o bem na tua área, porque o resto vem automático. Eu tô te falando, pode confiar. Vem automático se for fazer o bem das pessoas. Pessoal, estamos encerrando mais um episódio aí, que mais uma vez passou muito rápido com essa fera aí, o Fábio Tranches, cara bacanérrimo. Ele vai voltar aqui, né? A gente vai continuar essa conversa. Quero pedir vocês para poder nos seguir nas redes sociais, YouTube, Instagram, né, Marinho? Ah, com certeza, né, gente? Tem muito conteúdo bacana chegando para isso. Eu tenho certeza que vocês vão amar, né? E o de hoje já... Gael, quanto a gente tá com esse episódio no ar aí? Depois de amanhã. Depois da manhã, olha pra você ver, ó. Tenho certeza que compensa, gente. Vai ser maravilhoso. Porque aqui foi um bate-papo sensacional. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.